Olá pessoal, ótimo estar novamente com vocês. O nosso papo de hoje é bem interessante. Mais do que isso, é moderno, atual e acima de tudo polêmico. Pode uma criança do ponto de vista legal ter dois pais e duas mães? Pode? E quais as consequências disso? E como ficam as questões de herança, pensão ou mesmo a certidão de nascimento? Este tema no direito atende pelo nome de multiparentalidade. Complicado? Não se preocupe, a ideia aqui é descomplicar e explicar o que é importante para você. Vamos falar sobre isso? Lá por volta do final do ano de 2016, a mídia publicou em letras garrafais: STF permite que identidade contenha nome de dois pais, ou certidão de nascimento passa a admitir dois pais e uma mãe. Na verdade, a família multiparental já havia emplacado antes em Rondônia, no início de 2011. Um homem, cuja identidade não pode ser revelada, registrou uma criança do sexo feminino como sua filha, mesmo sabendo que o pai biológico era um ex-companheiro da sua mulher. O tempo passa e depois o pai biológico se aproximou da filha e entrou com a ação para ter o seu nome na certidão. A decisão judicial foi com base no afeto e no que parecia ser o melhor para a criança. Os dois deveriam constar na certidão de nascimento. Já em 2012, desta vez um casal formado por duas mulheres pleiteou a inclusão do irmão de uma delas na certidão do filho, com a intenção de que a criança tivesse também uma figura paterna. Fato é que a repercussão dessas decisões somente cresceu. Mas, na verdade, a presença de dois pais ou duas mães na cédula de identidade ou mesmo na certidão de nascimento é apenas a ponta do iceberg de uma questão bem mais ampla. Vamos dar um passinho lá atrás de forma a ficar claro por que chegamos a essa discussão e essas decisões. Dois fenômenos podem explicar melhor tudo isso. Primeiro, lá em 1977, a possibilidade de desconstituição do casamento com a chamada Lei do Divórcio. E, em segundo lugar, atualmente, o fenômeno da constituição de família sem a necessidade de recorrer aos meios formais, sem a necessidade da formalidade do casamento. Já falei em um vídeo aqui sobre a união estável, por exemplo. A família que se forma em resultado do rompimento conjugal torna-se, pelo menos inicialmente, monoparental. Com o tempo, as pessoas antes casadas podem modernamente constituir novas famílias, novas relações, formais ou não. Os filhos de uma relação anterior passam agora a conviver com uma nova figura materna e paterna, gerando o que chamamos no direito de famílias recompostas ou reconstituídas. O novo cônjuge ou companheiro é agregado àquele núcleo familiar, fazendo com que surja dessa forma um novo arranjo. E, claro que isso gera complicadas repercussões jurídicas, muitas delas ainda pouco exploradas e longe de terem o mesmo entendimento nos nossos tribunais. A nova família, então, tem que ser entendida não apenas com base nos laços genéticos. Entra em cena outro aspecto importantíssimo, a afetividade ou a socioafetividade. Ou seja, adiciona-se ao pai é quem gera, o pai ou mãe é quem cria. Será também reconhecido como pai ou mãe de uma criança aquele que construir os vínculos afetivos de filiação. E ainda você pode perguntar: e como saber se o juiz vai decidir se a criança terá o reconhecimento apenas do pai biológico, apenas do pai socioafetivo ou de ambos? O juiz decidirá com base no que for melhor para a criança. Se o melhor for o reconhecimento de dois pais ou de duas mães, assim será feito. Bem, já que ficou um pouco mais claro o porquê de tudo isso, a questão que vem em seguida é: quais são as consequências? O meu entendimento, e que vem se firmando nos tribunais, é que os filhos reconhecidos por um vínculo afetivo devem ter, na prática, os mesmos direitos dos filhos de vinculação genética. Sim, estamos falando de existência, guarda, pensão alimentícia, nome de família e até mesmo de herança, por exemplo. Pensão alimentícia. Caso seja rompida a convivência familiar com quaisquer das figuras parentais, biológicos, presumidos ou socioafetivos, o menor terá mecanismos jurídicos capazes de proteger seus direitos fundamentais. Ele poderá ter o direito de receber pensão alimentícia independente do vínculo ser afetivo ou biológico. Nome. Da mesma forma, reconhecida a existência da multiparentalidade, o nome do filho, sem qualquer impedimento legal, poderia ser composto pelo prenome e o apelido de família de todos os genitores. Guarda.
Em caso de quebra do vínculo conjugal, a guarda dos filhos biológicos ou não biológicos levará em conta o que for melhor para a criança. Por óbvio, então, cresce importância a afinidade e afetividade, o que fará com que os pais afetivos levem sensível vantagem na obtenção da guarda dos menores. Sucessão. Especificamente falando desse tema, ou seja, de herança, a partir do momento em que um filho é reconhecido, passará a ter os mesmos direitos sucessórios dos outros filhos que o indivíduo possa ter. Ou seja, por exemplo, de uma forma simples, se um homem não casado, sem companheira, morre e possuía 4 filhos, 2 biológicos e 2 adotados, cada um deles, biológicos ou não, terá direito a uma cota igualitária de 25% dos bens a serem divididos. A igualdade entre os filhos deve existir em todo e qualquer caso, sendo vedada qualquer discriminação quanto à natureza dessa filiação, sejam filhos biológicos, adotados ou de filiação socioafetiva. E aí pode surgir uma pergunta. Bruna, então um filho ou uma filha pode herdar de 2 pais ou de 2 mães? A resposta é obviamente sim. Entendo que, primeiro, não há impedimento no nosso ordenamento jurídico. E segundo, uma vez que o direito passou a aceitar a ideia de um único filho possa ter direitos a diversos pais ou diversas mães, deve-se entender que essa aceitação resultará em todas as consequências jurídicas abarcadas no direito de família. Portanto, o indivíduo que possua 2 pais não pode ser privado do seu direito de herdar bens de ambos. Ficou claro, pessoal? Levanta a mão aí quem ainda tem dúvida. Brincadeiras à parte, deixe suas perguntas e contribuições nos nossos comentários. Terei o prazer em continuar essa conversa com vocês. Gostou do nosso papo de hoje? Curte aqui embaixo e inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima!